Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro. A igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, bispo de Milão, responsável por momentos bonitos de reforma, de transformação da igreja, de transformação de seminários, de organização do clero, preocupação com a formação, um grande apostolado, uma grande missão pastoral e missionária. É uma grande inspiração para nós bispos, mas também para os presbíteros e seminaristas. O testemunho de santidade de São Carlos Borromeu possa, na verdade, atingir todos os membros da igreja, também os religiosos, os leigos e leigas. Eu agradeço a você por sua companhia, porque você nos acompanha aqui pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, por meio da Rádio Maria, por meio também dos podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho desta sexta-feira, Lucas 16, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, aí está esta bela parábola do administrador desonesto. Talvez isso confunda a cabeça de algumas pessoas, mas vamos tentar explicar a parábola para que não reste dúvida a ninguém. Todo o capítulo 16 está dedicado à reflexão sobre o uso dos bens materiais. A parábola que acabamos de escutar é o início do capítulo 16. Tudo gira em torno de duas parábolas. Esta, a parábola do administrador desonesto, e a segunda, a parábola do rico e do pobre Lázaro. A partir daí, Jesus dá instruções aos fariseus e aos seus próprios discípulos. Como disse, o texto do Evangelho de hoje pode dar margem a interpretações equivocadas, exatamente porque pode dar a impressão que Jesus elogia a desonestidade do administrador.
Absolutamente não. Não é isso que o texto está dizendo. O homem, o administrador, é um administrador experiente. E ele foi acusado de má gestão. Pela atitude do patrão, de fato, a acusação se comprova. O patrão percebe que deve demitir aquele administrador. Ele é desonesto, esbanja, administra mal os bens do seu patrão. O próprio administrador também percebe que será demitido, que a demissão é o que o espera. Nesse momento, na iminência desta situação bem complexa, ele percebe que terá grandes prejuízos financeiros. É aí que entra a sua esperteza. Ele começa a buscar alternativas, busca saídas para aquela situação de emergência. É preciso, portanto, criatividade, capacidade de adaptar-se, flexibilidade, inventividade. Ele percebe que não será capaz de trabalhar em trabalhos braçais, pesados. Ele percebe que não tem coragem de pedir esmolas. Jesus, então, elogia a esperteza do administrador, que é capaz de conseguir amigos, cúmplices, parceiros, que possam socorrê-lo nas dificuldades da vida. De algum modo, ele renuncia, em parte, à compensação que receberia das operações que faz com aqueles que devem ao seu patrão. É uma hábil manobra, mesmo que desonesta. De devedores do patrão, eles se tornam agradecidos ao administrador, que lhes perdoa parte da dívida. De fato, o administrador recebia o seu pagamento dos juros que cobrava daqueles empréstimos que foram feitos. Então, de algum modo, ele renuncia também a parte dos seus lucros. Jesus, no Evangelho de Lucas, tem uma postura bastante crítica em relação ao dinheiro. A aplicação fundamental da parábola é essa. Nós somos administradores de bens que Deus nos confia. Os bens são meios, não devem ser um fim em si mesmos. O que fazemos com os bens que Deus nos confia? Somos escravos deles? Vivemos em função deles? Ou compreendemos que eles são instrumentos em vista da caridade, em vista da solidariedade, em vista da construção de laços novos, de relações novas em nossa sociedade? O Papa Francisco, por exemplo, propôs um grande pacto de reflexão que ele chamou a economia de Francisco e Clara. São Francisco de Assis e Santa Clara propõem um outro estilo, um outro modo de lidar com os bens materiais. Nós somos então convidados a refletir sobre o papel da economia, da transparência, das prestações de contas. Somos convidados a refletir sobre os muitos escândalos administrativos no universo da economia, no universo da administração pública e até mesmo no universo da igreja. Transparência, retidão, austeridade devem ser regra fundamental da administração em todos os níveis.
à escravidão, ao ídolo do poder econômico, Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. Quem é escravo de Mamon, isso na verdade nos impede de sermos livres para o serviço do Deus de Jesus, o Deus verdadeiro. Mas voltemos àquilo que propõe o Papa Francisco. Ele tem insistido muito nestes últimos tempos, nesta reflexão sobre um novo modo de organizar, de sistematizar a economia, as relações de poder econômico e político entre os países, as relações entre empresas e mesmo as relações interpessoais na sociedade como um todo. O Papa Francisco, como disse, chamou essa nova lógica que ele quer propor para a humanidade. Ele está pegando sobretudo os novos economistas, os jovens, as novas gerações, para ver se a igreja consegue oferecer a estas novas gerações de empresários, de economistas, de homens e mulheres de negócios, oferecer uma perspectiva à luz da doutrina social da igreja. Recentemente, um amigo que tenho, que é um empresário em Belo Horizonte, me telefonou, na verdade, e mandou uma mensagem de Roma. Dom Paulo, estou aqui em Roma com o Santo Padre, o Papa Francisco. Ele está organizando e organizou um encontro com empresários católicos cristãos do mundo inteiro. Isso é muito importante, meus irmãos, muito importante, para ver se nós conseguimos construir relações novas neste campo da economia. Assim, nós somos chamados a uma nova ordem econômica, justa, solidária, equânime. Uma das dimensões mais difíceis de ser convertida em nós é exatamente a dimensão econômica. Que Deus nos ajude no nosso itinerário de conversão, exatamente porque os cristãos precisam se empenhar cada vez mais neste âmbito da dimensão social e econômica, mas com critérios evangélicos, com critérios provindos da doutrina social da igreja. Muitas pessoas hoje querem relegar o cristianismo à sacristia. Não. O cristianismo tem algo a dizer. A doutrina social da igreja tem algo a dizer ao mundo, às relações internacionais, às relações entre empresas, as relações interpessoais, tudo isso, a igreja, por meio da sua doutrina social da igreja, cunhada ao longo dos séculos, desde Leão XIII até recentemente a Fratelli Tutti do Papa Francisco, há muita coisa bonita que já foi dita, que já foi escrita e pode regular uma economia de comunhão baseada exatamente na ética, na solidariedade, uma economia que não gere filhos e filhas de Deus que padecem na fome. Que a reflexão sobre economia e sociedade nos ajude hoje a rezar. Somos administradores dos bens que Deus nos confia. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde, a palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança à missão.